mais a fundo as características dos tecidos vegetais. Vamos ver quais que são as diferenças, por exemplo, entre os tecidos meristemáticos e os tecidos que a gente chama de tecidos adultos, tá bem? Então vamos lá? Aqui vocês têm aí várias rolhas, não é? E essas rolhas, na verdade, elas são fruto de um tipo de tecido, são propriamente dito um tipo de tecido vegetal, que nós veremos logo mais que tipo de tecido pertence. E quando a gente fala aqui de tecidos, não é tecido de roupa que a gente está acostumado a ouvir, não. Só a gente lembrar dos níveis de organização básica de um ser vivo. Depois que eu vou reunindo as células que têm algum tipo de afinidade, que desempenham funções em comum, eu vou chamá-las de tecidos. E assim como os seres vivos, digamos, mais voltados para os humanos e os animais têm seus tecidos, os vegetais, por serem seres vivos também possuem os seus tecidos específicos. E aqui a gente pode ver alguns exemplos. A gente tem o que a gente chama de parênquima, de floema, de câmbio, temos epiderme, tá? E lembrando que essas cores aí estão em destaque para que vocês consigam visualizar, mas é claro que naturalmente não são encontradas nessas cores, não é? Mas, assim como nessa imagem, se a gente for observar ao microscópio, a gente vai ver que dependendo de qual parte, de qual tecido eu estou falando, a sua organização é diferente, o seu formato, a sua função e assim por diante. E aí, como eu disse para vocês, além dos tecidos meristemáticos, nós temos os tecidos adultos. E os tecidos adultos vegetais são divididos em 3 grupos. Nós temos o grupo dos tecidos dérmicos, o grupo dos tecidos vasculares e o grupo dos tecidos fundamentais. Quando eu falo já dos tecidos embrionários, eu estou falando dos meristemas, tá? E os meristemas, como são embrionários, subentende-se que eles serão responsáveis pela formação de novas células, de novos tecidos, de novos órgãos em uma determinada planta. E assim eles vão estar contribuindo para o crescimento daquele vegetal. Começando aí pelos tecidos embrionários, quando a gente fala dos tecidos embrionários, nós temos uma subdivisão também. Nós temos os meristemas primários e temos os meristemas secundários. E a gente vai começar aí a entender um pouquinho sobre o meristema primário, tá? Eles são formados, como eu já disse, na seção embrionária, por células embrionárias, que são indiferenciadas e, por conta disso, têm a capacidade de se transformar em outros tipos ou em qualquer tipo de célula vegetal que seja necessário. E eu vou encontrar esse tipo de tecido nas extremidades, tá? Que extremidade seria essa? Lá no ápice do caule, pode ser na raiz, pode ser nos ramos. E ao longo de todo o caule eu vou ter as gemas vegetais e laterais ao mesmo tempo, não é? E aí, quando eu falo do meristema apical, as suas funções principais são quais? Fazer o processo de alongamento ou crescimento dos vegetais. E além disso, ter a subdivisão aí em protoderme, em fundamental, e o procâmbio, que mais tarde vai dar origem aos tecidos vasculares. Aqui já os meristemas secundários, eles já vão ser aí tecidos que vão ter características de tecidos mais especializados, mais específicos, como as células, por exemplo, dos vasos condutores. E os meristemas secundários, eles vão estar responsáveis pelo crescimento lateral, ou seja, pela largura do vegetal e também pelo câmbio vascular, tá? E, continuando, além dos tecidos embrionários, nós temos os tecidos permanentes, que são os tecidos adultos. É só a gente lembrar, por exemplo, dos nossos dentes. Nós temos a classificação daqueles dentes que a gente tem permanente e aqueles que a gente chama popularmente de dente de leite, que a gente vai perder em algum período porque ele não é mais necessário, certo? E aí vai dar lugar ao meu dente permanente. Quando eu falo do tecido embrionário, por ele ter a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula, quando ele se transformar, uma vez transformado, pronto. Ele não vai mais aí ter essa perca. Se perdê-lo, né, terá que vir um outro no seu lugar. Um dos primeiros exemplos que a gente vai ver aí de tecido permanente
é o que a gente chama de epiderme. E assim, quando eu falo desses tecidos permanentes, desses tecidos adultos, eu posso ter a subdivisão em tecidos permanentes que são simples e eu tenho alguns que são um pouquinho mais complexos. Um exemplo desse é a própria epiderme. Ele está classificado como um tecido permanente complexo e ele tem a função principal aí de estar fornecendo um revestimento e ao mesmo tempo uma proteção para os meus vegetais, tá? E eu posso ter algumas especializações, como eu tenho alguns estômatos que permitem, estruturas chamadas de estômato, tá? Que é essa abertura que vocês estão vendo aí, que permite as trocas gasosas e também o processo de transpiração. Um outro tipo de especialização é o que a gente chama de tricoma. Algumas folhas, se vocês forem notar, algumas plantinhas, elas são, a gente acha assim, elas bem macias, sabe? E percebe que ela tem pequenos pelos. Esses pequenos pelos servem como uma proteção, que eu vou chamar de tricomas. Já aí ao lado, a gente tem o que parece muito com espinhos, mas na verdade são acúlios. Qual que é a diferença de espinho para o acúlio? Porque o espinho ele vem projetado diretamente do meu vegetal, ele não é a parte, não é algo superficial como um acúlio numa roseira, como vocês podem perceber aí nessa imagem. E quando eu falo também de tecido adulto que é dérmico, eu posso ter o suber, tá? Qual que é a função do suber? Quando eu falo do suber, eu estou falando de jamais de um tecido encontrado já nas raízes e nos troncos de algumas árvores em específico, tá? E por armazenar, ele pode proporcionar isolamento térmico. Um exemplo também a gente tem aí a cortiça, que ela é utilizada no setor industrial, tá? Continuando, aqui na imagem vocês podem ver aí como se fossem as manchinhas em marrom. Quando você vai mexendo nesse caule, que você percebe que a casca vai saindo e ficando essas aberturas, é o que a gente chama de lenticela, que também vai estar ajudando no processo das trocas gasosas, formado por células mortas, ao contrário do colênquima, que é formado por células vivas, e por isso tem a flexibilidade, por isso que você consegue puxar de repente um galho, porque é devido à característica desse tecido em específico, que ao mesmo tempo que ele está dando sustentação para os vegetais, mas ele também permite que elas ajam de uma certa forma flexível. Um outro exemplo de tecido que nós temos, que também é tecido adulto, mas agora, que é um tecido de preenchimento, é o que a gente chama de parênquima, tá? E esse tecido de parênquima, dependendo da forma de preenchimento com qual ele faz, a gente vai ter um nomezinho específico, tá bem? Então a gente tem o parênquima clorofilado, que é aquele responsável pela nutrição do vegetal, né? Porque querendo ou não, a fotossíntese é o momento em que está ocorrendo a produção do alimento da própria planta, através, é claro, do uso da luz do sol. Um outro tipo que a gente tem já é o parênquima aquífero, tá? Que é um parênquima já de reserva, tá? Que acontece em ambientes onde não tem tanta disponibilidade de água. Então, eles têm que ter uma estratégia, né, para poder subsidiar, para poder suprir essa carência de água. É o que acontece, por exemplo, no sertão, no Nordeste, tá? Essas plantas, elas têm esse parênquima específico para conseguirem armazenar água, já que ficaram muito tempo sem ter contato com ela novamente. O outro parênquima que a gente tem de preenchimento é o aerífero, tá? Que acontece em plantas aquáticas que precisam fazer reserva de ar, já que a quantidade de ar disponível para elas vai ser diferente de uma planta, por exemplo, terrestre, tá? E ela precisa dessa adaptação. O outro tipo de parênquima que temos é o amilífero. O amilífero já é um tipo de parênquima de reserva de amido. E o amido serve para quê? Para fornecer energia, tá? E esse amido ele vem justamente da glicose que foi formada onde? Lá no processo de fotossíntese, tá? E ele é encontrado mais em raízes e a gente pode encontrar também em alguns dos nossos alimentos, né? Como a própria cenoura, em caule subterrâneo, como é o caso da batata inglesa, e em sementes e na polpa de frutas. Por isso que quando você tenha uma ingestão maior
desse tipo de alimento, você tem uma sensação de saciedade, porque eles têm uma reserva de amido muito grande e nos fornece bastante. Já aqui a gente tem os tecidos adultos de condução, que são os tecidos vasculares. Lembra que nós encontramos esse tipo de tecido somente nas plantas que são angiospermas, tá? E quando eu falo aí de tecidos vasculares, lembrando também que as pteridófitas também fazem parte, é claro, nós temos o xilema e o floema. O xilema, ele é a nossa seiva bruta, tá? Ele vai carregar da onde? Da raiz até o ápice da planta. Já quando eu falar do floema, vocês vão ver que é um processo contrário, tá? Então, as características que são vasos lenhosos vão carregar o quê? Água e sais minerais, por isso que o sentido é esse, da raiz até as folhas, tá? E é formado por células mortas, ao contrário do floema, que já vai ser formado por outro tipo de vasos, que são os vasos liberianos, e ele tem a responsabilidade de transportar a seiva elaborada, ou seja, a água que subiu junto com os sais minerais. Em algum momento ela vai deixar de ser essa seiva bruta, né? A gente vai ter o processo de seiva elaborada. E essa seiva elaborada, ela vai descer, então, para retornar, não é isso? Então, é um processo de troca. E já o flame, ele vai ser formado. Então, é isso, pessoal. Aqui a gente conseguiu fazer uma revisão geral, né? Conhecer, na verdade, quais são as funções desempenhadas por cada um dos tecidos que eu mostrei essa figura para vocês lá no início. Então é isso e até a próxima aula.